Mudou para 1-3-0. Na verdade, vamos bolar aqui agora. 3-2, 1-3-0. Dá pra ver dela. Ó. Ia propor um para o ímpar? Ah, não, vai. And the Oscar goes to... O que você mais gosta de cantar quando não está cantando uma música sua? Ele pergunta para mim? Ah, entendi a brincadeira. Você pode repetir a pergunta? O que você mais gosta de cantar quando não está cantando uma música sua? Eu gosto de cantar no chuveiro Vampiro, do Jorge Maltner. Vampiro é uma das minhas músicas favoritas, sabia? Então sobe aqui. Acho que eu tinha, sei lá, 17 anos por aí. Aí eu já fiz a minha Vampiro do Vampiro. Eu sempre faço isso. Quando eu gosto muito de uma música, eu faço a minha música da música. Que legal. E essa música foi forte. Vai, próxima. Deixa eu ver aqui. Começando a ficar com medo dessas Seu som perguntas. é pop? Meu som é pop. Mas o que é pop? Eu acho que o pop é para todo mundo, te dá vontade de dançar, te dá vontade de pensar, te dá vontade de fazer várias coisas, te inspira. É para ouvir refletindo, para ouvir andando, para ouvir pulando. Uma coisa que eu gosto nas tuas coisas é uma coisa que eu sinto falta às vezes na música aqui, dos nossos contemporâneos, é o humor. Mas não é só o humor no texto, é o humor também como você canta ele, como você expressa. Pop tem que ser uma coisa que, pra mim, tem que ser uma coisa que você vai ver o show da banda, acabou o show, você diz pro seu amigo, vamos comer uma coisa, e você esquece da banda, tá entendendo? Não importa aquela banda mais. É como se fosse uma conquista, cada show. Sim. Você meio que ter certeza que aquela pessoa ela vai de novo, mas ela pode nunca mais ir. É engraçado isso da pessoa que repete no show, né? Que vai no seu show mais de uma vez. Agora que eu tô começando a prestar atenção nisso, assim, que eu tenho feito mais shows. De ver uma pessoa foi num show, aí ela foi de novo, aí ela foi de novo. É engraçado isso, essa relação, né? Porque você fica pensando, o que eu tenho a mais pra dizer pra essa pessoa e agora? Meu Deus, tá aqui no show de novo, o que eu vou fazer? Conhece todas as músicas, eu já falei tudo. E antes, no começo, quando eu comecei a prestar atenção nisso, eu fiquei com medo. Eu falei, nossa, eu vou minguar, assim, eu não vou conseguir falar mais nada de novo. Vai chegar uma hora que acabou. Tipo, gente, não tenho mais o que cantar, nem o que falar. E aos poucos, isso foi me instigando mais. É muito legal que essa pessoa volte, que aconteça coisas diferentes durante a música e entre as músicas. Nem tudo já foi
página escrita que cabe no papel. Tudo que aqui foi dito valeu. Ele leu, ela leu, o outro não leu. Ele leu, ela leu, o outro não leu, não leu. Surpresa ou novidade, tudo isso cabe numa frase. Eu descobri no finalzinho do ano passado uma mulher chamada Josefine Foster, que é uma cantora do Canadá. Ela tem, tipo, 8 amigos no MySpace, menos um vídeo no YouTube, sabe? Ela tem um vídeo com 4 acessos e ela é simplesmente incrível, assim. Ela tem uma voz meio lírica e ela cantava em funerais, eu lendo sobre ela na Wikipédia. E ela tem um guitarrista que toca igualzinho o Lani. Então foi uma coisa que me deixou assim, tipo, completamente passada, porque ela é super virtuosa da voz e o guitarrista um psicodélico que toca parecido com o Lani. Então eu ouvi muito essa mulher, Josefine Foster, esse ano. Tenho ouvido bastante um rapaz de Lençóis Paulista chamado Rafael Castro, que é um cara, ele tem uma banda chamada Rafael Castro e os Monumentais. É um cara que produz muito na internet, também grava tudo sozinho e tem 10 discos disponíveis para download, assim. Ele tem uma obra de um cara de 90 anos, assim. É muito engraçado que eu estou decupando a obra dele, entendendo e achando muito legal. Quando eu penso em alguma coisa nova, é complicado responder, porque eu sempre tive uma relação com música meio sem cronologia, sem marcos, assim. Tem uma cantora que, para mim, eu escuto... É a única coisa que eu escuto toda semana. Até quando estou nas fases em que eu não gosto de estar ouvindo música. É uma mulher que quase ninguém conhece, que trabalhava com Ennio Morricone, que é famoso compositor de trilhas sonoras. Faroeste e tal. Faroeste. Mas ele trabalhava com essa cantora chamada Eda Dell'Orso, que ainda está viva, é italiana, que ela desenvolveu uma forma de cantar que não tem palavras, não tem língua, e ao mesmo tempo que é canto lírico, é gemido e sussurro e... Que legal.